eu sou o professor Carlos Campos. Hoje nós estamos na 29ª aula do nosso curso de análise combinatória. Trouxe mais dois problemas, como eu tenho feito normalmente. Pretende-se formar uma comissão de 5 membros, a partir de um grupo de 10 operários e 5 empresários. Aí eu coloquei aqui, 10 operários, numerei os operários, 1, 2, 3, até 10. E 5 empresários, 1, 2, 3, 4, 5. Então, repare, a gente dispõe de quantas pessoas? 15, para formar comissões de 5 pessoas, como está escrito aqui. Pretende-se formar uma comissão de 5 membros, a partir daquele grupo lá. Agora vem uma restrição. Se não tivesse nenhuma restrição, desses 15, eu teria que escolher 5. Repare que escolher 5 pessoas para formar uma comissão, a ordem não importa, né? Escolher Antônio, José, Manuel, Pedro, Carlos é o mesmo que a mesma coisa, a ordem trocada. Então é um problema de combinação, né? Porque não tem cargo nenhum, quando não tem cargo nenhum é só escolher combinação. Então se não tivesse nenhuma restrição, são 15 pessoas, seria combinação de 15 para escolher 5. Mas não é bem assim, porque ele faz uma restrição, de modo que nessa comissão que ele quer formar, haja pelo menos, ao menos, no mínimo, 2 representantes de cada uma das duas classes. Ou seja, não pode ter comissão só com um operário, nem só com um empresário, nem com nenhum operário. Tem que ter, como ele está dizendo aqui, pelo menos 2 representantes de cada uma das duas classes. Ele quer saber quantas comissões podem ser assim formadas. Olha, são comissões de 5 pessoas. Então, vou colocar aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Acontece que tem que ter pelo menos 2 de cada classe. Posso começar por operário ou por empresário, porque a ordem não importa. Bom, então, pode ter nenhum operário? Só empresário? Não. Então, um operário só? Também não. Que tem que ter pelo menos 2 de cada classe. Pode ter 2 operários? Pode. Então, essa comissão aqui, por exemplo, vai ter 2 operários. Como são 5, né? Vão sobrar quantos? E 3 empresários. Será que só tem esse tipo de comissão? Será que eu posso ter 3 operários? Posso, porque se tiver 3 operários, vão ter 2 empresários. Ele quer que tenha no mínimo 2 de cada classe. Então vai ter outro tipo de comissão. Eu boto aqui, ou outra possibilidade. Agora, em vez de 2 operários, eu vou ter agora 3 operários. E se eu tiver 3 operários, quantas vagas sobram para os empresários? 2. Então, e 2 empresários. Agora, será que eu posso ter 4 operários? Porque eu tenho 10 operários. Acontece que se eu tiver 4 operários, como só são 5, só vai ter um empresário. O que não pode. Porque tem que ter pelo menos 2 de cada classe. Então, só tem esses 2 tipos de comissões. 2 tipos de comissão. Ou 2 operários e 3 empresários, ou 3 operários e 2 empresários. Então, vamos ver primeiro com 2 operários. Se é com 2 operários, aqui vai ser, a ordem não importa, eu vou escolher 2 de um total de 10. Vai ser combinação de 10 para escolher 2. E, olha aquele E, vezes. Por que vezes? Porque quando eu escolho os operários, eu não escolhi a comissão toda, né? 3 empresários, quantos são? 5. Combinação de 5 para escolher 3. Que é isso aqui. O ou significa o quê? Mais, né? Então, mais, que agora é outra possibilidade. Quando é outra possibilidade, isso aqui é um determinado número de comissões. Aqui vai ser um outro número de comissões. Para eu saber o total, vou ter que somar isso com aquilo. Aqui são 3 operários de um total de 10. Combinação de 10 para escolher 3. E vezes. Agora vou escolher 2 empresários de um total de 5. Combinação de 5 para escolher 2. Então vamos repetir aqui. 10 operários para escolher 2, sobraram 3 vagas, então 5 empresários para escolher 3. Aqui, 10 operários para escolher 3, sobraram 2 vagas, 5 empresários para escolher 2. Fazendo essas continhas, vamos lá. Combinação de 10 para escolher 2 é 10 fatorial sobre 2 fatorial, 10 menos 2, 8 fatorial, vezes, combinação de 5 para escolher 3, 5 fatorial, sobre 3 fatorial, 5 menos 3, 2 fatorial. Mais, combinação de 10 para escolher 3, 10 fatorial, 3 fatorial, 10 menos 3, 7 fatorial.
vezes combinação de 5 para escolher 2. 5 fatorial sobre 2 fatorial, 3 fatorial. Como eu já falei em aulas anteriores, existe maneira mais rápida de calcular isso em vez de fazer isso aqui tudo, tá? Lá na frente eu vou explicar isso aí, mas no momento não interessa. Bom, esses cálculos, ficar simplificando, eu tenho aqui o resultado, né? Vamos ver quanto é que vai dar isso. Isso que está aqui, ó. Isso aqui dá 450. Isso que está aqui, ó, dá 1.200. Então, somando 450 com 1.200, vai dar aqui um total de 1.650, que é a nossa resposta. Ok? Vamos então ao segundo problema de hoje. Eu coloquei aqui, também é um problema de formar comissões. De um grupo de 15 professores, somente 8 lecionam matemática. Aí eu coloquei aqui, ó, 8 lecionam matemática, eu numerei de 1 a 8. Como são 15, sobraram os professores de outra matéria, que são 7. Isso aqui quer dizer, professores de outra matéria que não matemática. Um total de 15. O que mais? Quantas comissões de 6 componentes? Então cada comissão vai ter que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 componentes. Agora olha a restrição. De modo que em cada comissão, né, em cada uma compareça pelo menos um professor de matemática. Pelo menos quer dizer, no mínimo. Então repare que tem vários tipos de comissão, né? Eu posso ter, não tem que ter pelo menos um de matemática? Então eu tenho que ter um de matemática, primeiro tipo de comissão. Um de matemática, como são 6, vai ter que ter 5 daquele grupo lá que não é de matemática. Ou, outra possibilidade, pode ter 2 de matemática e aí vão sobrar 4 vagas para aqueles 7 lá. Ou 3 de matemática e aí vão sobrar 3 vagas para aquele. E aí vai. São várias possibilidades. Então guarda isso. Esse pelo menos aqui, quando você encontra isso, pelo menos um, desconfia que é melhor fazer da forma indireta. Ou seja, você procura ver o que não pode. Quando ele diz que as comissões, em cada uma delas, tem que comparecer pelo menos um de matemática, quais são as comissões que não servem? São aquelas que não têm professor de matemática. Né? Então, se do total eu retirar todas as comissões que não têm professor de matemática, as que sobrarem vão ter que ter pelo menos um de matemática. Então, esse vai ser o raciocínio que nós vamos fazer. Então, vamos calcular o total, todas as comissões, menos, né? E desse total, eu vou tirar, né, aquelas que não têm professor de matemática. Essas aqui não vão servir. Então, vamos lá. Primeiro, o total. Quantos professores tem ao todo? 15. Para escolher quantos? 6. Combinação de 15 para escolher 6. Desse total, eu vou tirar o quê? Aquelas comissões, né? Que não tem de matemática, ou seja, vai ser formada só por esses 7 aqui, ó. Como são 6 vagas, combinação de 7 para escolher 6. Aí eu vou subtrair. Vou repetir. Se do total eu tirar as comissões que não tem professor de matemática, as que sobrarem vão ter que ter pelo menos um de matemática, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou até os 6. Bom, então agora é só fazer essa continha aqui. Combinação de 15 para escolher 6 é 15 fatorial sobre 6 fatorial, 15 menos 6, 9 fatorial. Menos. Combinação de 7 para escolher 6 é 7 fatorial, 6 fatorial, vezes 7 menos 1, 7 menos 6, 1 fatorial. Né? Vamos ganhar tempo aqui nas continhas. Isso aqui, fazendo essas contas aqui, dá 5.005, menos, isso aqui dá 7. Subtraindo vai dar 4.998, que é o total de comissões que a gente vai ter de acordo com a restrição do problema. Ok, minha gente? Essa foi a nossa aula 29 de análise combinatória. Nos encontramos na próxima, que vai ser a 30ª. Obrigado!